Oi, gente, boa tarde. E aí, vamos para mais uma aula de geografia. Eu sou professora de Estevam, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Teresina de Geografia. E a gente está aqui, né, discutindo os temas da geografia do 8º ano do ensino fundamental. Bom, como eu já havia dito para vocês na aula passada, né, que nós replanejamos, né, analisamos o nosso currículo e a gente viu a necessidade de trabalhar alguns temas que são fundamentais para o conhecimento, ampliação, né, do conhecimento de vocês, sobre a geografia do nosso programa, do 8º ano, e nesse sentido a gente voltou a algumas habilidades, tá? Aí vocês vão pensar assim, mas a gente já discutiu esse tema. O tema a gente discutiu, mas a gente entendeu que algumas habilidades, elas ficaram, né, mas pouco trabalhadas e quem sabe não desenvolvidas aí por alguns alunos. Então, para esses alunos, a gente retoma novamente alguns temas, né, buscando, como é que a gente coloca? Buscando especificamente algumas habilidades, não todas lá do currículo que já foram trabalhadas, né? E para quem conseguiu reforçar, ampliar, aprofundar mais essas habilidades, esses temas, esses conhecimentos. Nesse sentido, né, a gente buscou também discutir hoje a organização territorial do continente africano e suas consequências. A gente trabalhou o continente africano, né, mas a questão da formação, da organização territorial do continente africano, talvez ela tenha ficado um pouco prejudicada, porque o tema é muito amplo, né? Existem várias questões a ser discutidas, compreendidas, e que muitas vezes a gente, né, pode ter deixado ociosa alguma questão, então a gente busca aqui fazer esse reforço, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente vai aprender hoje aqui. Eu destaquei, na época que a gente discutiu esse tema, a gente colocou, acho que 3 ou 4 habilidades, eu estava olhando na aula lá dessa época, dessa época que a gente trabalhou, né? E hoje, para trabalhar bem a habilidade de compreender que os territórios da África, eles foram definidos por agentes externos, a partir de um modelo de exploração colonial, né? Então, para que isso fique bem mais definido, mais compreendido, a gente destacou só esta habilidade para trabalhar esse tema. E nós podemos estar acompanhando, tá, no nosso livro didático. Eu coloquei o capítulo 17, mas na verdade tem toda uma unidade que agora eu não recordo, mas você olha aí no seu índice, né, no sumário do seu livro, você vai ver aí uma unidade inteira, né, destacando só o continente africano. E aí dá uma lida, retoma aí alguns conceitos, algumas ideias, tá, que foram discutidas nessa unidade. Bom, primeiramente, como na geografia, né, tudo começa com a localização, situação geográfica, a gente traz aqui o mapa do continente africano, tá? Atual, 2016, esse mapa ele está no livro de vocês de geografia. Lembrando aqui que é um mapa político, cada área dessa aqui é especificada por uma cor, né? Está identificando um país, uma unidade federativa do continente africano. Quando a gente fala África, né, muitas vezes a gente acaba criando uma ideia de que a África é um país, como o Brasil, né? A gente fala Brasil, mas na verdade é um continente, né? Uma porção de terra imensa, tá? Constituída aí por vários países, ou seja, 53 países mais especificamente, tá? Observando aqui, nós temos aqui podemos identificar a localização geográfica do continente africano, tá? Nós temos aqui, olha só, a oeste nós temos o Oceano Atlântico aqui, tá bom? Do lado leste, nós temos aqui o Oceano Índico, a ilha de Madagascar, que também pertence aqui ao continente africano, né?
Nós temos aqui ao norte, nós temos o mar Mediterrâneo, tá? E bem aqui o ponto de contato, né, mais próximo da Europa com o continente africano. E aqui mais a nordeste nós temos o Mar Vermelho, tá? Já também aqui nós temos o ponto de contato com o continente asiático, né? Então vejam aqui a posição geoestratégica do continente africano aqui, né? Uma aproximação muito grande com a Europa e o continente asiático, onde nós temos algumas das grandes potências econômicas do mundo, né? Japão, atualmente a China, né? Como uma grande potência que tem aí o maior PIB atualmente nessa pandemia, ela conseguiu aí elevar o seu PIB, hoje possui o maior PIB, né? Entre os países do mundo. Desbancando aí os Estados Unidos, né, que durante muito tempo se colocou nessa primeira posição. Bom, o que mais que a gente tem aqui que a gente pode destacar? Vamos localizar aqui do ponto de vista geográfico, né, nós temos aqui o continente africano cortado pela linha do Equador. Vale destacar, gente, que a maioria desses mapas, eles vêm, eu já tinha falado isso aqui na nossa primeira aula, quando a gente falou sobre a África, mas eu vou relembrar novamente. Olha só, o Equador ele está passando nessa área aqui. Na verdade, existe um erro aqui, né, a maioria das representações desses mapas, né, o continente africano, ele realmente é cortado pela linha do Equador, pelo Trópico de Câncer, pelo Trópico de Capricórnio, mas na hora da representação aqui, ela tem um erro aí, dificilmente a gente vai encontrar um mapa, né, que represente mais corretamente a posição da linha do Equador aí, tá? Então a gente tem terras no hemisfério norte, tudo que está acima do Equador, né, e nós temos também terras africanas no hemisfério sul. Do ponto aqui ainda das questões das zonas térmicas, o continente africano, boa parte das terras estão aqui, né, na zona, melhor dizendo, intertropical, ou seja, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, que vai fazer com que essa área aqui, ela tenha a predominância do clima tropical ou equatorial, tá? Acima da linha do Equador, do Trópico de Câncer, nós temos um clima mais como é que a gente coloca? Mais temperado, tá? Ou subtropical, né? Melhor. Em torno dos trópicos, né? Nós temos um clima subtropical, melhor dizer assim do que temperado, tá bom? Bom, e aí nós temos aqui, fizemos então a localização, fizemos então falamos um pouco da situação geográfica do continente africano, e a gente voltei bem aqui só para falar a questão da África do Sul. Eu gostaria de destacar a África do Sul e o Egito, né? Marrocos também, Argélia, Líbia, alguns dos países, né, onde nós temos aí as melhores condições econômicas, tá, do continente africano, com destaque para a África do Sul e o Egito, tá? Bom, o que a gente coloca primeiramente quando a gente vai discutir essa organização territorial do continente africano? A gente tem que pensar que o continente africano é um continente onde abriga algumas das civilizações mais antigas, né? As grandes pirâmides no Egito, né? A gente destaca aí. E mais, assim, vamos dizer, chegando mais próximo aqui do nosso tempo histórico, a gente destacar que o século XV, né, onde a Europa, as grandes potências, melhor dizendo, as grandes potências europeias, elas realizaram aí as grandes navegações, né, as ocupações e dominações de terras, e isso também chegou até a África, né? No século XV, houve um grande movimento de tráfico de escravos, tá? Saindo do continente africano para o continente americano, especialmente, né, as colônias portuguesas e espanholas, tá? Então essa aqui a gente
identifica esse período como a primeira dominação europeia sobre o continente africano, né? Não ainda com nenhuma ideia, com nenhuma ação de organização territorial, mas simplesmente de dominação, tá? De mão de obra escrava. Eles estabeleceram alguns postos, né? Portos, melhor dizendo, desculpa, alguns portos aí, onde eles tinham essa relação comercial de escravos e também de especiarias, né? Porque a África, como a gente viu ali, eles contornavam, né, o continente, o Oceano Atlântico e o Oceano e navegavam pelo Oceano Índico para chegar na Ásia. E a Ásia ali era um importante centro, né, também que foi dominado também pelos europeus, né, e de fornecimento dessas especiarias muito apreciadas aí no mercado europeu, a princípio. Mas foi na segunda dominação europeia, tá, especificamente no século XVIII, né, que houve um processo de colonização ou uma nova forma que muitos historiadores colocam como neocolonização, neocolonialismo, né, que foi a busca de algumas potências econômicas europeias, França, Reino Unido, e Espanha, como numa menor, vamos dizer assim, numa menor proporção, mas Alemanha, né? Holanda, também chamado de Países Baixos, Bélgica, enfim, vários países, né, que ingressaram nesse processo de colonização ou de colonialismo, né, buscando especificamente expandir o comércio, buscar matéria-prima para o seu processo de industrialização e mercados consumidores, tá, para fazer a comercialização dos seus produtos e também mão de obra barata, não mais mão de obra escrava, né, mas mão de obra barata. Por quê? Porque a gente está falando aqui de um período, né, de um período histórico que a gente destaca como Revolução Industrial, tá? E aí a gente lança uma pergunta aqui para vocês: qual o contexto do processo de colonização do continente africano pelos europeus? E eu me adiantei e já respondi antes, né? Foi a Revolução Industrial e a expansão do capitalismo, né, pela Europa. Isso principalmente iniciando no século XVIII, mas especificamente no século XIX e século XX, houve um maior acirramento dessa expansão do capitalismo, né, e do processo de industrialização. A maior parte dos países europeus, né, passaram por esse processo, iniciando aí no Reino Unido, né, mas se expandindo pela Alemanha, pela França, pela Itália, pela Holanda, né, pela Bélgica. E aqui a gente tem uma imagem, né, de trabalhadores nesse processo de produção, né, já com o emprego da máquina, né, substituição da mão de obra humana, especificamente em todo o processo da produção, né, e a participação das máquinas aqui. Então, foi nesse contexto histórico que se deu o processo de colonização do continente africano. Em relação à primeira Revolução Industrial, iniciada em 1950, ela foi restringida especialmente à Inglaterra, caracterizando-se pela busca, pela exploração, né, do carvão e do ferro como principais produtos aí no processo de transformação, no processo de industrialização e criação de produtos, né, consumidos, né, no mercado externo, o carvão como fonte de energia, né, e o ferro como matéria-prima para a produção de vários instrumentos aí. Bom, na segunda Revolução Industrial, outros países igualaram-se, né, nesse processo de industrialização, de desenvolvimento das indústrias, explorando aí o aço, a eletricidade e o petróleo. Tá? Então, uma nova fonte de energia, que era o petróleo, também de origem fóssil, assim como o carvão. Tá? A eletricidade também produzida aí a partir, por exemplo, das hidrelétricas, né? E o aço aí, uma importante liga, né, metálica utilizada aí na produção de materiais. E o porquê o interesse da África, do continente africano,
em todo esse processo, né, de desenvolvimento, de expansão de mercado, de busca de matéria-prima. Bom, essa dominação do continente africano, né, ela se deu primeiro porque a América Latina, ela era, né, pertencia aí a, a Portugal, como, né, principalmente o Brasil aqui como colônia, e os países da África do Sul, juntamente ali com o México, né, pertenciam ali, estavam sob a dominação espanhola, especialmente, né, então houve um processo de industrialização, houve aí o processo de descolonização desses países, né, a independência desses países, dessa região, constituindo aí vários países, e aí essa área ficou sob a dominação dos Estados Unidos, né, e pela Inglaterra, que havia uma influência, né, econômica dessas potências nessa região da América Latina, tá bom? E aí o restante da Europa se dirigiu, ou os olhares aí para o continente africano e também para a Ásia, né? Que a gente já discutiu também o imperialismo na Ásia. Bom, e aí destacando aqui a questão da África, né, a colonização da África, que a gente chama aqui de a partilha da África, aconteceu em 1884 e até 1885, tá? 14 países europeus e também os Estados Unidos, eles se reuniram para organizar, para dividir, né, o espaço africano, ou seja, o continente africano entre eles, e estabeleceram aí algumas normas de ocupação e dominação e exploração, onde cada país, cada potência, ela só poderia explorar os bens, né, a matéria-prima, utilizar a mão de obra, o que fosse respectivo à sua dominação. Tá? E aí a gente tem uma charge que representa um pouco do que a gente acabou de destacar aqui. Portugal, tá? Potências europeias, Portugal, Bélgica, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Inglaterra e França, né? Nesse processo de partilha aí. Essa dominação europeia, gente, ela trouxe, a gente destaca aqui, olha só, o mapa, a princípio aqui para a gente já observar aqui, aqueles países que a gente viu anteriormente na charge aqui, já a espacialidade aqui da dominação de cada país, de cada potência daquela nesse mapa aqui, onde a gente tem, por exemplo, em amarelo aqui, ó, dominando boa parte aqui do continente africano, a França. Nós também temos aqui, olha só, em rosa, a dominação aqui da Inglaterra, ou Reino Unido, tá? Um pouquinho mais aqui na Nigéria também, a Alemanha aqui em verde, tá? Portugal com essa área menor aqui, mas marcando aqui presença no processo de dominação. Aí outros países que a gente já destacou lá. Essa dominação, gente, ela impôs, por exemplo, uma nova divisão do território africano. Isso levou a um problema nesse rearranjo, ou seja, nessa reorganização do continente africano do ponto de vista geopolítico, né? Por quê? Porque povos de etnias diferentes, que muitas vezes eram inimigos seculares, eles foram agrupados, né, nessa área de dominação de determinada potência. E, né, era lógico que era ali suprimido qualquer forma de conflito que haviam entre essas tribos pela potência, tá? Também a questão de povos que muitas vezes pertenciam a uma mesma tribo, elas acabaram sendo separadas lá, né, pelas potências no momento da partilha. Então, isso levou também a prejuízo que até hoje a gente vai ver mais na frente aí, que tem repercutido no continente africano. E essa nova divisão gerou também conflitos e disputas, né, por dominação mais tarde, que a gente vai ver daqui a pouquinho. As consequências aqui da colonização da África, que são justamente o que eu estava acabando de falar. E aí eu trouxe essa charge aqui para a gente observar. A principal consequência foi a extração, né, das riquezas
minerais, especialmente, mas também da mão de obra humana, né, para a Europa e para os Estados Unidos. Tá? Esses dois grupos de países, né, europeus e lá na América do Norte, os Estados Unidos usurparam grande parte das riquezas, né, do continente africano, principalmente os minerais que eram lá utilizados na fonte, como fonte de matéria-prima, né, por esses países em seu processo de industrialização. Uma questão que a gente tinha destacado lá, que é uma das consequências, né, do rearranjo do território africano, tá? Imposto aí pela partilha do continente, pelas potências lá, Estados Unidos e os países lá da Europa, até hoje, né, são as guerras, os conflitos, né, a busca de dominação de áreas territoriais por determinados grupos sociais e até mesmo a dominação de alguns grupos, né, sobre outros. E aí a gente tem no mapa aqui, a melhor forma da gente analisar isso aqui é buscando aqui um mapa, né, que represente esses conflitos. Nós temos aqui, olha só, onde tem esses homenzinhos, né, em preto, são as guerras, são os países onde a gente tem, né, as guerras civis, no Chad, tá, Serra Leoa, região onde tem muito diamante, né, então tem conflito, principalmente envolvendo aí a extração de diamante. Libéria aqui também, na Somália nós temos esses conflitos civis, na República Dominicana do Congo, na Angola, tá? No Chad, no Sudão, atualmente Sudão do Sul e Sudão do Norte, né? A gente tem esses conflitos civis aí. Onde a gente tem essas bombinhas aqui, nós temos os altos índices de violência interna, né? Provocado por uma outra série de questões, né? Principalmente envolvendo, como é que a gente coloca assim, o embate entre estados e alguns grupos milicianos, alguns grupos, né, terroristas também, tá? Argélia, Mauritânia, Nigéria, Egito, tá? Quênia, nós temos na Nigéria também, na Zimbábue, África do Sul, nós temos esses índices de violência, né, gerado por vários fatores, desemprego, pobreza, né? Vamos analisar aqui também a questão dos conflitos de fronteiras, onde vocês têm essa bolinha em azul, né, representando uma bombinha, vamos dizer assim, azul, são os conflitos, né, de fronteiras, resquícios lá, né, dos rearranjos feitos aí no processo de partilha, de colonização do continente africano. E aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, um conflito muito forte de fronteira entre a Líbia e o Chad, provavelmente, né, povos que tiveram seus territórios aí sofrendo uma nova demarcação aí pelas potências, né, europeias ou pelos Estados Unidos. Nós também temos aqui na região da Eritreia, Etiópia, tá? Esse tipo de conflito por busca de definição de fronteiras, né? Ficaram, como assim, professora? Por que essa questão das fronteiras? Bom, hoje o continente africano, ele a partir da década de 50, 1950, né, ele passou, ou vem passando, porque ainda tem algumas áreas que estão sob o domínio, né, de países europeus, mas ele vem passando por um processo de descolonização. A gente não gosta muito de falar de independência, porque, na verdade, né, uma outra consequência que ficou do processo de partilha da África, de colonização da África, foi justamente a dependência externa, né? Então, a gente gosta muito de utilizar o termo descolonização. Houve um processo de descolonização, né, do continente africano, iniciada lá especificamente, né, ou a partir de 1950, né, e antes esses conflitos, né, esses embates dentro do continente africano, eles eram suprimidos, né, pelas potências, pela força militar das potências. No momento que houve o processo de descolonização, né,
essas rivalidades, essas lutas, né, essas guerras civis, elas retomaram novamente, retomaram muito forte por conta que há esse desejo, né, de dominação de um povo sobre outro, né? Há o desejo de dominação de áreas territoriais que têm uma quantidade exorbitante, muitas vezes, né, de minérios que são bastante, que têm valor comercial. Enfim, por as questões religiosas também, né, há conflitos nesse sentido. Aqui a gente tem uma legenda, tá, de todos esses conflitos existentes aí no continente africano, que a gente pode analisar essas causas. Infelizmente, nosso tempo aqui não permite, né? E aí a gente tem aí a indústria e uma outra consequência desse processo de colonização, de partilha da África, né? Além das guerras, além dos conflitos, né? Da questão provocada aí por várias questões, principalmente a divisão aí que foi feita, né, sem levar em consideração as questões de tribos rivais ou tribos inimigas, né? Tem também a questão da industrialização tardia, né, ou incompleta no continente africano, tá? A maioria dos países do continente africano, a gente já viu isso, né, predominam as atividades primárias, agricultura, pecuária, né, extrativismo, mas existem alguns países já, principalmente África do Sul e Egito, né, são países que passaram por esse processo de industrialização tardia. Tardia por quê? Porque aconteceu bem depois, né, da industrialização ocorrida no continente, no continente europeu e nos Estados Unidos especialmente. Ai, deixa eu voltar aqui, gente. Passou sem querer, né? Então, o setor industrial, uma consequência é esse setor industrial pouco diversificado, com baixo dinamismo, né, de produtos, de mercadorias produzidas, tá? As nações africanas, elas, infelizmente, elas, por não conseguir se industrializarem, elas compram muito, elas importam muitos produtos, especialmente, né, das suas ex-colônias, né? E fornecem, e são fornecedores, principalmente, né, de matéria-prima. Compra produtos industrializados, né, e vende matéria-prima. É uma troca desigual, porque os produtos industrializados, eles têm um valor econômico, né, agregado muito maior do que a matéria-prima especificamente. Devido a isso, não há, né, impossibilita-se os países, a maioria dos países, de acumular riquezas, né, geradas aí pela venda dos produtos, né, na exportação. E isso, né, dificulta aí, no caso, a vida da população da maioria dos países. As indústrias transnacionais, ou elas geralmente, né, elas se instalam aí por conta da mão de obra barata, por conta da matéria-prima, e quem faz parte desse processo ou quem melhor aproveita esse processo aí das multinacionais ou transnacionais no continente africano são as elites, né, que conseguiram se sobressair aí após o processo de descolonização, tá? Então, a gente fica por aqui, vamos analisar direitinho o que a gente viu aqui, façam a leitura, busquem aí no nosso livro didático a unidade que fala sobre o continente africano, para a gente buscar entender melhor por que, né, desses conflitos, dessas guerras, da pobreza exacerbada que existe no continente africano, né? Isso muito decorrente aí do processo de colonização, tá? E a gente volta na nossa próxima aula, ainda destacando o continente africano. Quem sabe a gente volta um pouquinho mais nesse conteúdo aqui, tá? Então, um abraço para todo mundo, fiquem bem em casa, cuidado aí, não pode relaxar ainda não, tá, gente? Um abraço.